e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais um vídeo para a glória de Deus sobre o tema A Origem do Pecado. Seja bem-vindo, que a graça do Espírito de Deus esteja na sua vida. E você que não é inscrito aqui ainda no canal, seja bem-vindo, vou dizer mais uma vez. Deixa o teu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixe sua descrição no final do vídeo, compartilhe essa mensagem. Seja bem-vindo à nossa caminhada da fé para a glória de Deus. Você que não me conhece ainda, meu nome se chama Tiago, evangelista da parte de Deus, da misericórdia de Deus. E você que já é inscrito aqui no canal, seja bem-vindo também. E vamos acompanhar na fé, vamos permanecer na fé nesse canal e compartilhe com seus amigos e anote essa mensagem. Coloque num caderno para que um dia, quando vier uma situação, você sabe agir, você sabe lembrar o que Deus te ensinou nesse momento. Então, eu quero falar com você sobre a origem do pecado. Então, como é que nós vamos entender a origem do pecado? Nós temos que entender aonde aconteceu isso, aonde nasceu esse pecado. A Bíblia diz que nasceu no coração de uma criatura. Ela nasceu de um coração de um ser. Era celestial, era glorioso. Jesus abençoou ele, criou ele. E ele se chama Satanás, né? Mas antigamente era um querubim, como a Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14 fala sobre a história dele. Mas Satanás, que é a origem, o pecado que é o orgulho, porque o primeiro pecado do mundo foi criado o orgulho. E foi o que ele colocou no coração dele. Ele criou esse pecado maligno para ir contra Deus. Esse pensamento, esse sentimento maligno que é contra Deus, que Deus abomina e rejeita o pecado. Então a Bíblia diz essa história da origem do pecado, que foi o que ele exaltou, o orgulho dele. A Bíblia diz aí em Isaías, no capítulo 14, 13 até o 14, na Bíblia King James, diz assim: porque tu tens dito em teu coração, eu ascenderei em direção ao céu. Ele diz: ascenderei em direção ao céu. Eu exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus. Eu também sentarei sobre o monte da congregação, nos lados do norte. Eu ascenderei acima das alturas das nuvens. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Então ele levantou o pecado, o orgulho dentro do seu coração para ser a semelhança de Deus, para ser acima de Deus. Eu creio que nenhum anjo pode voar acima de Deus, porque é a soberania dele. Então Satanás queria atravessar a soberania de Deus, atravessar acima dele, dizendo que ia colocar um trono acima do de Deus. E foi o orgulho aí, ele queria e quer até hoje, com o orgulho, querer acima de Deus. Então Satanás, a origem do pecado foi isso, foi o orgulho, onde criou. O orgulho foi Satanás ali, quando era querubim, era santo. Ele criou esse pecado dentro do seu coração. E Deus, na mesma hora, desligou ele. Automaticamente Jesus disse que eu vi Satanás caindo do céu como um raio. Foi aonde Deus expulsou ele. E a terça parte, aqueles que seguiram ele, seguiram o orgulho, também foi expulso. Então a origem do pecado é isso. Antes da criação do mundo, antes de existir o planeta Terra, e teve essa guerra, teve essa história que está na Bíblia, que Deus revelou a Isaías e mostrou que Satanás, que trouxe o pecado, que é o primeiro, é o orgulho. Então aí em Ezequiel 28, que diz sobre a queda dele: olha, tu eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti, achou pecado em ti, criou o pecado. Então quem criou o pecado foi Satanás, não foi Deus. Deus não cria pecado, quem cria pecado é Satanás. Ele é o produtor, ele é o criador do mal, do pecado é ele. Então ele foi o que criou o orgulho, porque Deus, ele é santo, ele não cria pecado. Então santidade significa isso, ser separado. Deus é separado do mal, do pecado. O pecado nem existia, o mal nem existia, mas ele criou a sua maldade, criou o seu reino e queria colocar acima de Deus. E Deus derrubou, expulsou ele de lá com os anjos, que ele saiu no ouvido de cada um, convencendo os anjos para ir contra Deus. E Deus já sabia de tudo antes, mandou tudo embora. Então derrubou tudo em lá de cima. A Bíblia diz que a terça parte perdeu a sua formosura, perdeu a sua glória, perdeu a sua santidade. Então ficaram outro tipo de seres derrubados, outro tipo de seres, como eu posso dizer, seres desligados, seres não é mais original, mas sim falso.
Então tornaram seres falsos, demônios. E Deus adotou como demônios, mudou o nome deles. Eles não são mais querubim, eles não são mais outros anjos, que tem o querubim, serafim, tem várias marcas de anjo, né? Mas são reis, são muitos anjos. Então tem anjos homens, tem anjo que tem face de leão, face de águia, tem Apocalipse diz sobre isso. Então, ele era o querubim, ele que exaltava o nome de Deus. Os querubim têm vários olhos na cabeça. Tem vários olhos na cabeça, tem nas penas, o olho. É o que olhava, ele vive abaixo do trono de Deus olhando a terra. Então ele era assim, Satanás, e perdeu a parte, perdeu a formosura, perdeu a face dele. Deus tirou, mudou a forma dele. Então ele foi expulso. Por que Deus fez? Para identificar quem é ele, para mostrar o caráter dele. Então às vezes ele se transforma de um anjo de luz para tentar nos enganar. Mas Deus, pelo Espírito Santo, nos orienta pela palavra que é ele, querendo enganar as pessoas pelo orgulho. Então a queda foi assim. Então, aonde nasceu o pecado, a origem que eu estou lhe mostrando, nasceu o pecado, o orgulho, que foi Satanás. Agora vai ser o pecado do homem, quando aconteceu. Então, quando Satanás veio no Éden, a queda do homem, em Gênesis capítulo 3, versículo 6, diz assim: ó, e quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento e que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e o comeu. E deu-a também a seu marido, e ele o comeu com ela. Então Satanás desceu para plantar o orgulho do reino dele na terra. Então a mulher Eva elegeu, aceitou a proposta política de Satanás de comer, desobedecer a Deus aquele fruto, para entrar no mundo, ter o acesso do mundo novo de Deus, para criar o seu mundo e ir contra ele, para destruir a imagem de Deus, destruir a imagem do Senhor Jesus. Mas só que Deus já sabia de tudo. Aí Adão pecou, mas Deus já tinha uma estratégia antes do diabo fazer, já sabia o que ele ia fazer no futuro, aonde ia parar a história. Então ele montou uma estratégia. Ele já sabia, já estava a estratégia guardada ali. E quando Satanás fez isso, o homem caiu. Aí foi a origem aí do pecado do homem, foi isso. A morte entrou ali por meio daquele acordo que Eva fez com ele, acreditando na palavra de Satanás. Então, a primeira queda do homem foi essa aí no Éden. E a primeira queda a primeira morte humana foi essa daqui, essa passagem de Caim e Abel. Em Gênesis capítulo 4, versículo 3 e 5 diz assim, ó: e no passado tempo aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, ele também trouxe das primícias e da gordura do seu rebanho. E o Senhor teve consideração por Abel, por sua oferta, mas por Caim, por sua oferta, ele não teve consideração. E Caim ficou muito irado e o seu semblante caiu. Então, aí Caim ficou com ódio, com inveja de Abel, e ele foi lá e matou Abel. Então, ali foi a primeira matança humana, foi essa. Foi o processo do pecado. Nasceu a origem, o que nasceu o pecado do orgulho. Satanás veio no Éden, plantou esse pecado no homem, o homem aceitou, e o efeito do pecado, as consequências do pecado é a morte. É onde nasceu a primeira morte de um homem, do ser humano, um contra o outro. Foi aí. Então foi as consequências que o inimigo, o homem, já começou a ter. Mas Deus já começou a trabalhar em cima disso aí. Diz que vai nascer. Plantou no ventre de Eva que ela vai ter filho. E vai nascer o que vai pisar na cabeça da serpente, que era Jesus Cristo, já havia profecia dele. Ele vai salvar a humanidade. Então, foi a estratégia de Deus de a mulher engravidar para nascer a humanidade, nascer Jesus Cristo pela porta, para vir ao mundo, para salvar e resgatar o homem de volta para casa, para sair desse pecado e restaurar o homem em nome de Jesus Cristo. Aí Romanos capítulo 5, versículo 2 diz assim: portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então nós necessitamos da glória de Jesus, nós necessitamos dele, porque entrou o pecado pelo homem e depois veio a morte, que foi Caim e Abel, porque nós não
Não tinha como o homem ser salvo mais pela lei, não tinha como justificar o homem, porque o pecado estava aumentando a cada dia mais, como na época de Noé, aumentando, aumentando. Deus teve que acabar com o mundo, fazer outro, mas continuou de novo o coração do homem aumentando, aumentando. O pecado, o inimigo foi de novo, a serpente foi de novo e plantou o desejo do homem, e o homem aceitou de novo o pecado, e como ele continuou aumentando, aumentando o pecado. Então, porque todos pecaram e precisam da salvação. Aí. Portanto, aquele que, Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz assim, aí, portanto, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. É aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, é aquele que tem que obedecer a palavra de Deus. Aquele que não obedece, peca contra Deus. E se torna uma pessoa condenada diante da presença de Deus. E em Lucas também fala sobre isso. Lucas capítulo 19, versículo 10 diz assim, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Então nós era perdido por meio do pecado, nós era perdido ali cego na escuridão, na morte, mas Deus, pela misericórdia, mandou seu Filho para a nossa geração hoje, nosso século hoje, há 2000 anos atrás, Jesus já veio, a primeira vinda, ele veio, restaurou o homem, está resgatando o homem, a segunda vinda agora ele vai restaurar a terra, limpar a terra e descer o reino dele na terra, e vamos morar na terra com Jesus para sempre. E a Bíblia diz que os céus e a terra será um só lugar. Vai se unir, os céus e a terra será um lugar só. É um lugar, é uma nova vida, um novo estilo de vida, uma nova glória em nome de Jesus Cristo para o ser humano. Então nós merecemos, graças a Deus, para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele veio salvar a nós que não tinha mais jeito. Em Atos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, diz assim, ó, e conduzindo-os para fora, disse, Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Foi o que o carcereiro chegou para Paulo e perguntou, como é que eu posso fazer para ser salvo e salvar? Aí ele disse, crer você, confiar no Senhor, obedecer ao Senhor, ter um compromisso com o Senhor, será salvo, em nome de Jesus, será salvo a sua casa e a sua família. Então, hoje é o processo da gente sair do pecado, sair do erro, é crer no Senhor Jesus Cristo, obedecer a palavra, amar a Deus, amar o seu Filho na cruz, para que a gente podemos alcançar a salvação, que já alcançamos, já alcançamos a salvação por meio dele. Então, hoje já somos salvos da ira que vai vir sobre esse mundo. Então, Deus quer salvar o máximo possível de pessoas para vir alcançar a salvação, para sair do pecado, sair do erro, para ir para a glória de Deus. Por isso nós temos que arrepender. Se arrepender significa mudar de pensamento, sair daqueles pensamentos negativos, pensamentos que destroem a nossa vida, que representa Satanás pelo seu orgulho e seu reino, sair do reino dele e entrar no reino de Deus. Transferência pela fé para a glória. Então a gente sai de um reino das trevas e vamos o reino para a luz, como Deus disse a Paulo. Vou transferir você do reino das trevas para a luz. Então isso é muito glorioso, muito poderoso quando o homem crê e confia. Então só o arrependimento que faz transferir esse poder, você sai do pecado. É o arrependimento e crença no Senhor Jesus Cristo. Então o que eu tenho para dizer para você e para mim hoje é isso, que a origem do pecado é tudo isso que eu comentei com você. Então eu quero deixar só essa passagem para você e que Deus abençoe tua vida, proteja a tua vida, coloque isso no teu coração e compartilhe essa mensagem, anota esses versículos e compartilhe essa mensagem, reflita nisso, para que você podemos a cada dia mais se santificar, se separar, sair do reino das trevas e ir para o reino da luz por meio do arrependimento e abandonar o pecado, porque o pecado leva à morte. Então, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Que a graça de Deus acompanhe a sua vida e abençoe onde você estiver, em nome de Jesus. Deus abençoe para a glória do Senhor.